Bom dia, terça-feira, 6 da manhã. Nos encontramos aqui novamente depois de 2 semanas. Eu estive adoentadinha, aí os vídeos foram repetições dos que já haviam sido feitos em outras situações. Eu estava com dengue, né? E ocorreu tudo bem, fiquei monitorando, fazendo exame de sangue, as plaquetas diminuem muito, então é aquela preocupação, a gente não sabe para que lado vai, né? Mas estabilizei e apesar de muita dor no corpo, um desconforto generalizado, falta de apetite, um pouquinho de fígado rancento, né? Foi estabilizando, fui melhorando. Eu fui para casa da minha filha, ela foi muito atenciosa e cuidadosa comigo, né? Teve uma pessoa, uma vizinha que quando eu tenho que sair, ela vem cuidar dos bichinhos, que são 3 cachorros e 3 gatos, né? E estou de volta, já me recuperando plenamente. A vontade de fazer as coisas está voltando, né? Teve um momento assim que é um pouco desanimador, né? Porque como a gente percebe que a saúde faz falta quando falta, né? E é tão bom ter vontade de fazer as coisas, né? Ter ânimo de sentar aqui e conversar e de ver, enxergar esperança e contentamento, apesar de tanta coisa triste que tem acontecido no nosso país, né? Ah, é, o que me ocorre principalmente e que me tocou muito foi a morte cruel do Genivaldo, né? Jesus dos Santos, apesar de ter nome de santo, o nome de Jesus não foi o suficiente para ele ser vítima de essa barbaridade, né? E sendo o Estado sendo responsável ah, por tantos assassinatos, né? E, e o que está acontecendo no país também, tantas mortes por enchentes, alagamentos, desmoronamentos, e que as medidas emergenciais são colocar a lona preta, né, encaminhar medidas de emergência, né, mas ano que vem acontece tudo de novo, porque a política de moradia, ela não recebe a atenção do Estado que deveria, né? Então as pessoas, elas têm que morar em algum lugar, né? E o povo brasileiro é um povo muito corajoso, né? Muito resiliente, um povo muito sofrido, né? E ele vai dando o jeito dele para ir vivendo a vida, né? Do jeito que dá. Então, né, o mais uma dívida do Estado, né? Estado que quando fica à mercê da elite branca e a elite conservadora e a elite concentradora de renda do nosso país, as coisas não se transformam, não mudam, né? Porque é um segmento da nossa sociedade que os herdeiros da Casa Grande, né? Eles não querem perder os privilégios. Então, são resistências muito grandes, mas que, apesar, né, de tudo, né, o processo é lento, mas ele vai acontecendo e as mudanças aos poucos vão acontecendo, né? O mundo vai mudando, né? E a ordem mundial muda também. E isso também está acontecendo no mundo inteiro, né? Esses os,
o tabuleiro geopolítico ele se move, né? E eu tenho esperança que vamos caminhando para tempos melhores, apesar de dores e sofrimentos. Eu sou uma monja zen budista e eu me debruço muito nos ensinamentos de Shakyamuni Buda, né, que fala principalmente, né, o objeto de estudo dele, de questionamento, com que ele se entregasse de corpo e alma, era para ter respostas, né? As questões que ele se fazia então, há 2.600 anos atrás: qual o sentido da vida, qual o sentido da morte, por que tanto sofrimento e o que era possível fazer para transcender o sofrimento, né? Ele falava que um dos principais motivos geradores de sofrimento, né, são os 3 venenos mentais: ignorância, ambição, raiva, né? Raiva, ignorância, né? E ambição, essa avidez, né? Que ela é tão intensa, egoicamente falando, de ego, né? De egoísmo, né? Por isso que, por quê? Porque se acredita, cada um de nós acredita, é a maior ilusão que nós humanos temos, é que a gente tem um eu separado e individual, né? E a gente tem as pegadinhas que os séculos atravessam e elas vão junto, né? Essa crença se mantém ao longo da história da civilização. E algumas pessoas conseguem ressignificar esse entendimento, né? E passam a compreender, né, que, na verdade, esse eu separado não existe, né? Que isso é uma ilusão nossa e que, na verdade, todos intersomos, né? E essa é uma questão complexa dentro do budismo, porque se a gente uma vida inteira acredita nesse eu, que basta eu me esforçar, que tudo vai acontecer de acordo com os meus desejos, com os meus planos, que tudo depende de mim, que se eu estudar muito, se eu trabalhar muito, eu vou gerar méritos, que as coisas vão acontecer de acordo com o planejado. Ok, muita coisa é por aí mesmo, sabe? A gente também tem que fazer a nossa parte, mas que isso não garante. A gente nunca sabe, na verdade, quando que esse fluir da existência vai trazer algum descontentamento e algum sofrimento para a nossa vida. Quando se é contemplado com nascer como humano, que já é algo muito especial, esse é o grande milagre de poder nascer, ter nascido como humano, né? E aí a gente começa a olhar para isso, né? E que mérito eu tenho de ter nascido como humano? Né? Esse mérito é meu ou é méritos gerados que eu sou, em grande parte, a presentificação dos meus antepassados? E se a gente for abrindo, somos todos herdeiros de um determinado grupo de DNA, um determinado grupo genético, né?
Se eu olho a minha mãozinha hoje, eu posso ver a minha mão, né? Eu tenho a mão do meu pai, né? A mão bonitinha, que eu acho bonitinha, mas que é do meu pai. O meu pé é da minha mãe. O pé da minha irmã é o pé do meu pai. Né? As mãozinhas da minha irmã também são diferentes da minha. E cada uma de nós, cada um de nós herdou uma herança, né, que vem, né, mantendo esse elo da vida. Né? E a sua vida, a minha vida, de todos nós, somos a vida da terra. Que sem a terra, para a gente poder pisar, a gente também não estaria aqui. E vejam só, são coisas assim que são tão evidentes, né, e estão tão pertinho da nossa... que a gente tem dificuldade para enxergar. Né? E Shakyamuni Buda viu isso há 2.600 anos atrás. Né? Que quando ele falou sobre a interdependência, né? Ele, quando já era bem menininho, ele já observava muito a natureza. Né? Aí um dia ele estava lá, tinha uma festa lá na comunidade da colheita, né? Da fartura. E aí ele foi vendo que a terra que havia sido arada, que estava fofinha, os passarinhos vinham e comiam a minhoquinha. E daqui a pouco vinha um pássaro maior e comia o pássaro pequeno, né? Vinha um gavião tchum, e pegava o ratinho, ou ali, né? Enfim, essa cadeia alimentar, onde a vida se alimenta da vida. Não tem aqui termina a vida e aqui começa, seja lá o que for, uma outra vida. Né? Porque quando a gente fala em vida, é interessante isso, a gente costuma pensar na vida dos humanos, né? Nós, seres humanos. Né? Mas a teia da vida, né? Ela se interconecta, ela interdepende de tudo e de todos os elementos. E tudo está o tempo inteiro, né, se transformando, né, mudando, é impermanente, as coisas vão mudando. E nós também estamos mudando o tempo inteiro, por isso que é uma ilusão dizer que eu sou eu. Que o que me define, esse nome, essa profissão, que eu sou monge, essa sou eu. Se nem as minhas células são as mesmas de um mês atrás, que a gente está mudando também. Né? A gente perde a juventude, perde a saúde, vai ficando velhinha, fraquinha. Agora então a gente está mais vulnerável ainda, porque a gente está tendo que aprender que os vírus, apesar de a gente não enxergar olho nu, eles são muito poderosos. Né? Eles nos contaminam e abalam todo o nosso corpo, toda a nossa energia, às vezes se desvai e a gente fica fraquinha, fraquinha. Então, como a gente depende também de um ecossistema saudável, né? Para poder ter uma vida saudável. Se o ecossistema fica adoecido, nós fatalmente também adoecemos. Né? É o que está acontecendo com as alterações climáticas, com os vírus todos que estão circulando por aí, né? Com toda essa violência de um Estado policialesco, quando não fascista, nazista, porque o Genivaldo foi colocado numa câmara de gás de tortura sem nenhuma preocupação se estavam sendo filmados ou não. Ou seja, o absurdo se sentir autorizado a fazer com que uma nação inteira fique com vergonha, com asco,
com dor, né? E de colocar em dúvida a espécie humana, a capacidade de sermos compassivos, amorosos e sábios. Esse é o nosso desafio. Até semana que vem, quando seguimos nas nossas reflexões.